Boa noite. Por que o Alan continua magro? Não está não? Fica de pé, por favor. Não, ainda está, mas não dá raiva na gente? Estou muito feliz por estar aqui com vocês, muito contente, foi Deus que deu essa oportunidade para reencontrá-los, né? Amo muito essa comunidade, amo muito o Nilber, o Luiz, todos vocês. A gente se encontra pouco, né? De vez em quando dá vontade dessa história acabar logo, que lá no céu a gente vai encontrar os amigos, né? Eu vivo dizendo a Miriam que a maioria dos meus amigos vive em outro estado. Não sei se isso é um bom sinal sobre mim, mas quando eu lembro de um grande amigo, eu penso, ele está... Para ligar para ele tem que pagar interurbano. Não é triste isso aí? Então, a maior parte das amizades que nós temos demora para encontrar, a gente sente falta. A gente sabe que Deus é que vai também dando essa ligação, essa identidade entre nós, o que é muito bom, né? Bom, eu quero falar hoje sobre um tema muito especial. Aí eu vou começar lembrando de quando eu comecei a namorar com a Miriam. Miriam, minha esposa. Ô amor, levanta aí para o pessoal te apreciar. Essa é a Miriam, a morena mais bonita e de gênio mais forte que tem aqui nesse salão de reuniões. E a mulher mais feliz do mundo. Mas ela tem motivos. Quando a gente começou a namorar, namoro de crente era todo regrado. Aliás, naquela época, tinha que fazer o pedido para a liderança. Vocês lembram disso? O negócio tinha todo... Ainda tem. Só que naquela época tinha mesmo, né? E não tinha como você ficar assim na marginalidade, né? Era muito difícil, né? E o que acontecia é que a gente conversava, tinha todo um processo. Olha o olho, os adolescentes com o olho arregalado, assim, é mesmo, é. O meu processo levou uns 5 anos, filho, chora aí. Quando a gente começou a namorar, então, namoro de crente, para o pessoal do mundo é chato, porque crente faz o que devia fazer. Conversa, não é? Verifica se eles são compatíveis mesmo. E o passeio que o crente fazia na época era ir em museu. Pegava o ônibus, o busão, lembra bem? Dinheiro curto, que não aguenta. Era o dinheiro de ir e voltar. Quantas vezes gastamos dinheiro da volta, voltamos a pé. E a gente gostava, né? Vinha conversando, tomava chuva. Às vezes tinha um carro que vinha e ia matar a Miriam. O carro estava lá próximo, uns 500 metros. Aí eu puxava ela para o lado, vem aqui, garota. E sempre que a gente visitava museus, eu tive esse privilégio de casar com uma esposa que foi monitora de um museu, do museu... nós não podemos falar do Museu do Ipiranga, é da Independência, estou certo? O Museu Paulista. E quando a gente ia no museu, ela sempre comentava sobre aquelas peças e obras de arte que estavam em lugares que o público não via, porque eram peças muito preciosas e estavam em restauração. Eu lembro de uma vez em que a gente viu um quadro que estava metade restaurado e a outra metade com aquela velhice que os quadros têm, sabe? Porque a maior parte dos quadros, quando são pintados, depois que o artista termina, ele passa um verniz por cima de toda a obra para preservar. O que os artistas não sabiam na ocasião é que esse verniz com o tempo vai oxidando, vai estragando. Então a própria ação para preservar a obra é que candidatava a obra à ruína. Aí a gente até acredita, porque quando a gente vê a obra e vê tudo escuro, feio, né? A obra toda assim apagada, as cores não são vivas, aí você olha e pensa assim, devia ser assim mesmo. No passado todo mundo pintava as coisas bem triste, bem acabadona, né? Quando o restaurador, então, vai restaurar a obra, ele faz um estudo profundo sobre como aquele artista pintava. Ele não está lá para fazer o que ele quer, sabe? Ele quer trazer à tona de novo a superfície do quadro, exatamente a intenção do artista. Então, nessa peça em que a gente viu, você via metade da obra sem restaurar. Era uma obra sem cor, era uma obra onde você não conseguia ver muito bem as formas, e a outra metade do quadro restaurada. Era uma obra viva, era algo muito agradável, principalmente na sua companhia. Ganhei uns pontinhos?
Eu sou bom nisso. Mais tarde, poucas semanas depois em que a gente começou a namorar, a Capela Sistina, no Vaticano, foi restaurada. A Capela Sistina foi pintada por Michelangelo. É uma obra linda, mas todo mundo achava que era uma obra também meio apagada, sabe? Quando ela foi restaurada, descobriu-se que Michelangelo pintou uma explosão de cores. Isso andou em tudo quanto era revista e programa da época. É uma obra, o que está pintado na Capela Sistina, trata, talvez é um pouco desagradável para a gente, cristãos reformados, evangélicos, mas trata da criação, por exemplo, do pecado. Se você observar como obra de arte, você termina dando glória a Deus, sabe? É lindo mesmo. E ela é bem iluminada, é bem clara, tem movimento, coisa que a gente só notou depois da restauração. Por que eu estou pensando nisso aqui, né? É muito fácil, quando tratamos de valores e práticas cristãs, o mesmo verniz repousar sobre elas, entende? Você vai encontrar, às vezes, o mesmo tipo de comentário, por exemplo, sobre alguma prática cristã que fica meio apagadinha, porque a gente está lembrando agora, depois de muito e muito verniz que foi colocado em cima, a gente não sabia. Por muito tempo, não se sabia que na fé cristã ainda era possível orar em língua. Sabiam disso? Desapareceu, ficou séculos. As pessoas não tinham experiências com o Espírito Santo. Quem tinha era considerado um indivíduo, um campeão da fé, era só para alguns. Foram alguns homens de Deus que foram retirando o verniz desses ensinos sobre a plenitude do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e que restauraram esse tema para a gente. E há outros temas que permanecem sobre camadas de verniz. Eu coloquei alguns aqui, olha. As pessoas falam amor, sobre o amor cristão, e às vezes elas não têm a menor ideia do que estão falando, não é mesmo? Quando eu tinha acabado de converter, adolescente, eu ia numa reunião em São Paulo muito famosa, todo mundo ia na reunião, era um point para o jovem cristão em São Paulo na década de 80. Você chegava lá, era um grande teatro, e esse teatro ficava muito cheio, até o mezanino. Ademar de Campos cantava na época, as pregações eram formidáveis mesmo. Às vezes tinham convidados, e era um costume acontecer isso que eu vou descrever agora. A gente estava lá no alto, olha, todo mundo pega na mão um do outro. A gente pegou na mão um do outro, ninguém se conhecia, né? É um culto para a cidade inteira. Eu peguei na mão de uma moça. Aí o líder do louvor, que era um convidado, falou: agora você vira para a pessoa do seu lado e diga assim, olhando nos olhos dela: eu te amo. E falei: esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque a moça está com um namorado, que eu já vi. O cara vai olhar para mim, vai ficar com ciúme de mim. Eu tinha acabado de converter. Cadê o irmão do ninjutsu? Acertei o nome? Não? Jiu-jitsu. Eu tinha que ter aula com ele para enfrentar o namorado da moça, né? E foi dito e feito. Aí eu virei para a moça e fiquei sem graça de olhar no olho, mas falei: eu te amo. Aí terminou a reunião, o rapaz falou assim: eu queria pedir perdão para você porque eu fiquei doido de ciúme de você. Uma das coisas que a gente nota é esse costume, por exemplo, de achar que o amor é uma coisa que a gente diz na reunião para alguém que a gente nunca viu, né? Muito difícil isso. E é um amor que não vale muito, né? Eu nunca vi a pessoa, vou lá e falo: eu te amo. Essa é uma coisa externa. O amor de verdade cristão, a gente tem muito para descobrir, não tem? Então a gente pode envolver algumas práticas que a gente pensa isso. Comunhão é outra palavra, não é? Bem perdida. Quando fala comunhão, tem gente que não entende nada disso aí. Comunhão é quando a gente está na reunião, louvando junto. Não, pode ter uma comunhão de propósito, em louvar, mas a gente não pode ficar sem amigos espirituais, não pode. Gente que a gente conversa com ele e o Senhor vai falando através do conselho do irmão. Às vezes é um irmão simplesinho, às vezes é um irmão que dá um conselho muito peculiar, muito simples, e você precisa disso. A comunhão está muito mais profunda, ou é muito mais profunda, do que isso que a gente compreende, porque a gente compreende as coisas depois de camadas e camadas de verniz. Muitas práticas religiosas em cima, então a gente não entende muito. Outra coisa que é bastante irritante. Fui num lugar, o pessoal está falando de unção, mas
na mesma frase, usou meia dúzia de vezes a palavra unção. Depois unção de novo. Esse é um dos detalhes, tá? O uso insistente de uma palavra, mas ninguém entende muito bem do que está falando. Fala, mas o que é unção? Fala, unção é assim, ó. Você está na reunião e você sente um negócio. Falei, pode até ser, não é? Pode até ser, é óbvio, se você está na presença de Deus, pode ter essas manifestações, né? Mas só isso aí não quer dizer que é unção. Principalmente faltava, nesse pessoal que eu conversava, algum conhecimento bíblico a respeito. Não tinha nenhum. Então, vai virando uma frase que você usa tanto, que vai perdendo o sentido. Não é possível isso aí? Não é? A gente usar tanto uma palavra, tanto uma frase, que ela vai perdendo o sentido. Vocês lembram disso? Qualquer coisa no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar, o pessoal dizia, sangue de Jesus tem poder. Usava como se fosse uma espécie de talismã, não é? Alguém me disse assim, se você falar isso, é certeza que o demônio vai embora da pessoa. Certeza. Fala, mas não tem garantia nenhuma de usar essa palavra e é isso acontecer. A autoridade no poder do nome de Jesus, pela qual se espelha demônios, é um ato de fé. É um dom divino para aquele momento também. É Deus quem libera a pessoa. Não tem uma frase mágica, um mantra, sabe? Um abracadabra gospel, né? Falou, o sangue de Jesus tem poder. Puf, a pessoa fica ali. Não tem isso não. A gente começa a acreditar que as coisas são desse jeito. A Arca da Aliança. Toda vez que a Bíblia fala Arca da Aliança, quer dizer presença de Deus. Ponto. Não. Tem tantas possibilidades lindas na palavra de Deus a respeito. Faltou estudo bíblico. E tem essas coisas, quando a Bíblia usa tal palavra, quer dizer tal coisa. Eu lembro muito quando eu cresci aqui, na comunidade, que tinha um pessoal que interpretava sonho. Então, eu sonhei com um rato. Fora o óbvio bicho em que você vai jogar, alguém falava, rato significa ladrão. Alguém na sua casa está roubando coisa. Olha aí, ó, todo mundo acredita. Então, as pessoas começam a fazer um uso de um senso comum sobre o que tal termo significa. A mesma, ou o mesmo verniz, o mesmo tipo de interpretações recai sobre essa palavra tão preciosa, ou essa expressão, ou esse nome, que é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo sofre em nossas interpretações uma série de caricaturas, sabe? A gente imagina ele de um jeito. Olha só, eu fiz um pequeno desenho aqui, tá? Primeiro, ele é um causador de sensações. O Espírito Santo é alguém que produz uma sensação na gente eletrizante. Uma reunião boa é uma reunião que tem essa sensação, e essa sensação já significa o Espírito Santo, né? A pessoa tem que sentir aquele choque, né? É muito fácil você concluir isso, porque em diversos momentos a presença de Deus produz isso na gente, mas não são em todos os momentos em que a gente encontra com Deus que você tem sensações assim. E o Espírito Santo, como descrito na palavra, tem muito mais atributos e características que só isso aí. Quando a pessoa também procura sensação, ela não está num bom caminho para encontrar com Deus. Estão me entendendo? Se eu estou procurando passar por uma sensação, isso, em minha opinião, é a principal razão desse nomadismo, essa espécie de vagabundagem religiosa. A pessoa vai de movimento em movimento procurando uma sensação. Como essas coisas me irritam. Olha, eu não vou no culto hoje em tal lugar, eu vou no outro. Porque lá vai cantar conjunto tal e eu vou sentir aquela sensação. Põe o nome, unção. Mas, na verdade, o que está indo atrás é de sentir alguma coisa. É perigoso também, não é? É perigoso porque isso aí não é um sinal de que você está no caminho certo e você pode engolir muita coisa errada e ver muita coisa que não tem valor nenhum, só porque aquilo traz uma sensação, algum tipo de impressão para você. Eu e a Miriam fomos uma vez num pessoal que vendia shake para emagrecer. Não que a gente precise. Eu não sei porque vocês riram. Assim que a gente chegou no pessoal lá, tinha uma... Lembra disso, bem? Como perdemos dinheiro naquele troço, não é, Miriam? Aí tinha um pessoal lá que palestrava de um jeito motivador. Não esqueça isso aí. Eu, crente, cascudo. Na hora que cheguei lá, eu falei, imagina que eu vou me empolgar com isso. Tinha umas 5.000 pessoas. Parecia
Aqueles filmes que você vê de Hitler falando para os nazistas, sabe? Falei, que gente esquisita, empolgada, dizendo que ganha muito dinheiro. Falei, não, eu não engulo essa nunca. Aí chega um espanhol lá e falou, olha, eu vou largar essa caneta no final da minha palestra e todo mundo aqui vai pular como se o Brasil ganhasse o tetracampeonato. Você lembra como foi suado? Então eu pensei, duvido que isso vai acontecer, duvido. Eu não vou pular nunca. Depois de 30 minutos, 40, o homem soltou a caneta lá, eu e a Miriam pulamos que nem dois macaquinhos. Até hoje eu tenho vergonha disso. Como é possível que as pessoas mexam com nossas emoções? E a gente diz assim, eu não vou, vai. Aí eu assumi, eu não vou ser alguém que seja manipulado assim, não é? Um dia em casa, numa deprê terrível. Tem deprê aqui também? Às vezes, né? Está triste em casa, uma saudade de Deus, uma falta dele. Aí eu vi um programa de rádio, tinha um pregador famoso no Brasil. Famoso só aqui, né? Que esse pessoal vem de fora, a igreja do cara tem 50 membros lá. Aí ele chega aqui e enche um estádio, que brasileiro adora alguém falando inglês e sendo interpretado. Teve um amigo meu que ficou fora um tempo do Brasil, quando voltou queria pregar em inglês, porque falou assim, atrai mais audiência. Eu sei português, é verdade. Eu ouvi o homem no rádio, ele orou por uma pessoa, não, acredito, confio que foi de Deus mesmo. Ele orou por um menino surdo, e o menino ouviu, ele repetiu a palavra, o menino repetiu também. Eu fiquei muito sensibilizado. Eu falei, eu quero ir lá porque eu queria passar pela reunião, buscar a presença de Deus. Aí pegamos o ônibus e fomos para a reunião. Chegamos lá na reunião, quase não consegui entrar. Encontrei o último lugar, lá no mezanino, lá em cima. Ficamos eu e a Miriam lá. Cadê a unção que eu tinha ouvido no rádio? Foi embora, eu acho que na hora que eu decidi ir, acabou. Aí cheguei, o pessoal estava falando uns negócios lá, nós vamos assoprar agora e todo mundo cai. Eu falei, é claro que eu acredito que isso pode acontecer. Não estou dizendo que não pode acontecer, acho que pode acontecer. Mas eu não acho que o Espírito Santo precisa de sensacionalismo. Estão me entendendo, irmãos? Estão me entendendo? Eu acredito que a pessoa pode sentir a presença de Deus, chorar, gritar, cair. Não tem nenhum problema com isso aí. Meu problema é o uso disso para promover o homem. Isso eu tenho problema. Aí eu fiquei lá, pensei, e agora? A gente se encafunchou de um jeito aqui dentro que não consegue sair. Tem que esperar o culto terminar. Aí ficou todo mundo de pé, agora vai ter uma sessão de sopro. O homem assoprou lá, caíram umas 2.000 pessoas. E não ficou satisfeito. Agora vai ter o sopro supremo. Todo mundo de pé. Tinha um rapaz na minha frente, dava 2 do Nilber. Aí eu já fui me esgueirando. Aí o homem assoprou. Quando assoprou, caiu todo mundo. Imagina você está num lugar que tem 2.998 pessoas no chão. É esquisito, não é? Você nunca viu isso, né? Caiu todo mundo, não tem. Só ficamos de pé, eu e a Miriam. E o pastor que assoprou, lá no fundo. Aí daqui eu olhei e ele lá de baixo também, era um inglês, me viu, né? Ele deve ter aquela sensação, se você foi no boliche ou vai um dia, quando você joga a bola, seria um strike. Mas fica 2 pinos irritantes te olhando. Falar, eu não. Aí eu olhei o homem me olhou. Nasci no Rio, sai dessa, cara, vou cair porque... Aí fiquei naquela, né? Aí fechei o olho, tinha um pessoal tocando lá. Aí daqui a pouco está o homem com uma junta. Não era diácono, não, era guarda-costa, eu acho. Hein? Do meu lado. Ali pegou e me deu um golpe. Cadê o irmão Léo, o do jiu-jitsu? Se eu fosse você, tinha me defendido. Não era mesmo? Me deu um golpe assim, ó. Aí eu caí, levantei com óculos assim na cara. Gritei bem alto, ele me empurrou, ninguém ligou. Quando ele foi para dar a Miriam caiu sem empurrar. Foi. Como? Você correu bem, eu acho que ficou pior. Quem fica procurando sensação vai encontrar com essas coisas. As pessoas acabam criando ambientes que manipulam muito as sensações. E o Espírito Santo foge desses lugares, sabe? É perigoso, sim.
Eu não estou dizendo que entra demônio, não estou falando isso, embora seja uma possibilidade. Mas eu estou dizendo que às vezes as emoções são manipuladas e o principal que é a presença de Deus, não é mesmo? O toque do Senhor em nosso espírito. A verdade vai embora porque o homem está parecendo. Muita atenção. Todos nós, homens da palavra, pessoas em evidência, a gente se preocupa, quem está tendo a glória agora? Essa é a pergunta principal, não é mesmo? Quem nesse momento tem a glória? Não é fulano. Opa, então Deus está fora. Porque o Senhor tem um ciúme muito profundo da glória dele. E a glória é tóxica para a gente, faz mal para o homem. E o homem que um dia teve glória, ele vicia. Ele gosta, e isso vai nos destruir. Que o Senhor nos livre de querer isso. Então, se o Espírito Santo é interpretado como um causador de sensações, é por isso que um monte de gente é engabelada, enganada. Ele acredita, eu vou lá tem um arrepio, tem um negócio assim, ele vai. Mas não é, eu vou mostrar para você o ensino bíblico a respeito, tá? O segundo ponto, são 3. Como o Espírito Santo é interpretado hoje, com esse verniz todo. Ele é um personagem litúrgico, é um personagem do culto. O Espírito Santo é alguém que nos visita durante o culto. É óbvio que o povo de Deus deve reunir, tem que reunir, precisa do Espírito Santo, e que o culto ao Senhor comunitário é importante, mas o Espírito Santo fica restringido por essa ideia a comparecer só num lugar que é o culto. Então, olha, eu vou lá para a reunião, sinto a presença do Espírito Santo. Mas você deve lembrar da promessa de Cristo, que Ele estaria sempre conosco. Sempre é toda hora. Eu estou lá no trabalho, eu estou na Avenida Brasil, na retenção, que bela palavra para engarrafamento. Eu estou no metrô. 9 pessoas, deve ser equivalente aqui no Rio também. Num trem em São Paulo existem 9 pessoas por metro quadrado. Tenta fazer aqui, você não vai conseguir. Coloca 1 metro quadrado no chão e coloca 9 pessoas. Mas aquela pressão do trem não é assim? Uma pressão. Como é que a gente vive assim? Você moça, e mesmo rapaz, não é horrível aquele aperto todo? Não é? Eu entrei num metrô uma vez, eu não sei como eu entrei, já estava lotado. E eu estava fazendo um exercício, que eu estava muito magoado com a cidade. Você já ficou magoado com a cidade? Falei, essa cidade é uma cidade horrível, eu não aguento mais viver aqui. Vivi em São Paulo. Eu queria ser cavalheiro, por exemplo, quando a porta do metrô abre, desce todo mundo primeiro, não é o que diz a lógica e a física, esvazia para depois voltar a encher, mas não é assim, a porta abre e ninguém desce. E você tem que entrar. Aí eu era educado, falei, não vou apertar esse povo aí, né? Mas eu perdi o trem o tempo todo. Não, eu tenho que viver. Mas eu estava lendo um livro, chamava Praticando a Presença de Deus, andando junto com Deus minuto a minuto. Eu fiquei tão expert nisso, todo minuto eu lembrava de Cristo. Cheguei a programar o relógio, para de minuto em minuto apitar, não era muito agradável, né? Mas eu pensava assim, voltei meu pensamento instintivamente para Deus, eu fui me treinando, para não ficar doido, vivendo numa cidade tão agitada, né? Todo lugar que eu ia, eu sentia acompanhado por Cristo. Então no metrô estava mais cheio ainda, porque era eu e Cristo junto, em 9 metros quadrados. Entrava, não pode levantar o pé, porque um dia eu levantei e não achei pouso. Fiquei com a perna assim, né? Um dia entrou uma moça no trem já lotado, o pessoal falava assim, não entra, não está vendo que está cheio. Não teve jeito, entrou mais uns 50, não entra mesmo? É incrível como você diz, não vai entrar ninguém e consegue entrar gente. Aí tinha uma moça aqui atrás de mim, não é que a moça encostou em mim, me apertou, a moça se tatuou nas minhas costas. E a cabeça dela ficou aqui. Aí eu olhei, não é indigno? Não é indigno? É verdade, é indigno, né? Ainda bem que era uma... Aí eu olhei para a moça falou assim, sabe quando você já foi naquele parque de diversão, que sua cabeça caiu naqueles brinquedos? A moça ficou presa aqui. Aí eu olhei, ela
esquisito essa proximidade, né? Aí eu falei, ela falou, né? Eu estou presa, me apertaram. Eu falei, tudo bem, o que vai fazer? A pobrezinha ficou aqui 2 estações. Ela tentava, mas não teve jeito. Ó, caiu aqui, não sai mais, ó. Como você pode, vivendo numa conjuntura como essa, numa sociedade assim, deixar o Espírito Santo só aqui, não levar ele com você o tempo todo? Não tem como. A gente precisa muito dele, o tempo inteiro. Precisa dele quando a gente trabalha, quando a gente não entende o que está fazendo, quando conversa com o filho. Você já corrigiu o filho adolescente? Eu envelheço 10 anos conversando com a minha filha quando a gente está discutindo, sabe? Eu envelheço e penso, meu Deus, eu estou virando minha avó que me criou. Precisamos do Espírito Santo o tempo inteiro. É impossível viver a vida cristã nesse mundo, no cotidiano, sem o Espírito Santo. Não tem como. Mas nesse pensamento usual, ele é um personagem litúrgico, fica no culto e pronto. O terceiro pensamento e último, sobre como o Espírito Santo é compreendido com todo esse verniz, tá? Acredita-se que o Espírito Santo é totalmente incompatível e intolerante com o pecador. É um pensamento fácil, sabe? Você calcula assim, ó, o Espírito Santo, ó, entenda, o Espírito do Senhor, ele é santo. Ele não vai compactuar com pecado nenhum. Óbvio também, né? Então, para a pessoa andar com o Espírito Santo, ela tem que ser alguém limpo. Esse é o perigo. Esse foi o momento ruim, entendeu? Porque se você vai ser limpo justamente pela presença do Espírito Santo, então você não pode exigir que você fique arrumado para ter uma experiência com ele. Está me entendendo? Ele é o remédio. Agora, se você quer estar são para depois tomar o remédio, não tem... Aqui tem muitas donas de casa que trabalham fora e tem que pagar para alguém fazer a faxina. Não tem dona de casa orgulhosa que fala assim, é bem fulana limpar a minha casa. Ela é uma fofoqueira. Se ela chegar aqui e limpar minha casa e minha casa estiver suja, ela vai contar para todo mundo. Então eu vou limpar minha casa primeiro, para ela limpar minha casa e falar, aquela casa é limpinha. É a mesma coisa que você está pensando com o Espírito Santo. Ele vem limpar a casa. Você quer limpar a casa para ficar bem na fita? Não, falar, essa casa está suja mesmo, eu não dou conta de limpar. Quem tem que limpar é o Senhor. Mas há um pensamento corrente de que o Espírito Santo é totalmente incompatível com o pecador. Não, não é não. É o Espírito Santo que torna o pecador alguém santo. E é uma obra que pode ser instantânea, pode mesmo, e também pode ser paulatina em alguns. E por quê? Porque é Deus que tem a glória. Não é? É Ele quem tem que ser honrado, não é o homem. Ninguém aqui é melhor que o outro, está todo mundo igual. Quando eu aconselho alguém pecador, alguém que incidiu num pecado moral, sexual, uma das coisas que aprendi, olho para a pessoa e penso, por que eu não fiz a mesma coisa? Não tem diferença. Se eu tivesse sido levado pelas mesmas situações, consequências, ia acontecer. Eu encontrei um amigo agora, que nunca antes havia aconselhado a um homossexual. Ele veio falar comigo e falou assim, Eliasaf, eu aconselhei o rapaz. Ele foi me contar a história dele, aí ele me disse assim, olha, eu vou deixar bem claro, hein? Eu não tenho nenhuma inclinação, Eliasaf, não me olhe assim. Mas quando eu aconselhei o rapaz, ele me contou a história dele, eu pensei assim, olha, se eu tivesse passado por tudo que ele passou, eu estava do mesmo jeito enrolado. Foi por conta desse tipo de compreensão, não sou melhor que o outro, que o Espírito Santo é capaz de, na comunhão, aconselhar o outro, não é mesmo? Porque a gente não é melhor que o outro mesmo. Todos nós precisamos muito de Deus para conseguir vencer na vida contra o pecado, contra o mundo, contra nosso próprio humor e temperamento. É só por Deus, irmão. Essa é a característica principal do Evangelho que difere o cristianismo de qualquer outra religião. Nas outras religiões, o homem encontra preceitos e mandamentos para tentar se aproximar de Deus. No cristianismo não é assim não. No cristianismo foi Deus que se aproximou de nós primeiro. No cristianismo é do jeito que diz ali, ó. O filho pródigo arrependeu, estava voltando para casa, diz o texto. Ele estava ainda longe, o pai correu para encontrar com ele. No cristianismo é o pai que corre para encontrar com a gente.
é o Espírito Santo que faz a obra em nós, não? Tem um amigo que tentou parar de fumar várias vezes, nunca conseguiu. Ele tinha convertido, abandonou vários vícios, ele era um homem cheio de muitos defeitos. Deus lhe deu graça em muita coisa. O fumo foi difícil para ele largar. Ele era gerente de uma transportadora, passava muito nervoso. Naquela ocasião também, se você fosse gerenciar uma empresa como essa, você tinha que ser meio truculento. E ele fazia todo aquele papel, né? Teve um tempo, ele tinha muita opinião, muita força de vontade. Ele falou: Eliasaf, eu vou parar de fumar. Sem tomar nada, aqueles negócios, esses remédios e tal. Eu vou parar pela força mesmo. Deus me deu essa força, eu vou usar, mas o negócio dele é: eu sou capaz, eu vou conseguir. E ele passou por uma retenção no trânsito em São Paulo e disse que teve um pessoal do carro do lado que ficou olhando assim para ele, ó. Já estava uma semana ou duas sem fumar, né? Aí ele ficou assim: o que foi? E o cara ficou olhando, aí ele viu, ele estava mordendo o volante. Na empresa, ele era gerente, ele obrigou todo mundo a não fumar na empresa, não fumar fora da empresa e nem deixar cinzeiro, porque isso me lembra o fumo, eu estou tentando largar. Se eu encontrar alguém que fez isso, ele ia tratar a pessoa mal mesmo, né? Fez de tudo, não, claro que reincidiu, voltava, não conseguia, não é na força humana. Um dia, caminhando numa marcha que teve em São Paulo, cristã, ele tomou chuva, por alguma razão compreendeu, eu sou um incapaz. Deus curou ele, tão facinho, né? Em outras palavras, você tem que deixar Deus fazer a obra. Na fé cristã, é que nem lá a visão de Jacó, o sonho dele. Ele viu aquelas escadas, uma subindo, outra descendo, e era rolante, né? Uma sobe, outra desce, parece escada de shopping. A Bíblia está muito avançada. A fé cristã é que nem escada rolante, você pisa e deixa a escada te levar, não é? Tem que deixar, quem faz a obra na fé cristã é o Espírito Santo. Pisa na escada, irmão, se entrega, o Espírito Santo faz a obra, ele que completa a obra. A gente não é capaz de nada. Se a gente tenta na própria força, vai cair de novo. A gente é que nem panela de pressão, segura. Um conhecido encontrou um rapaz que estava pedindo conselho porque vivia na imoralidade. Aí ele falou para mim: Eliasaf, aconselhei ele: segura e resiste o máximo que você puder. Falei: e aí? E aí pronto, acabei o conselho. Errou. O conselho tem um ponto bom. Nenhum de nós deve se envolver com o pecado, porque ele fere, ele mancha, ele contamina. E eu encontro às vezes jovens dizendo: eu nunca experimentei, por exemplo, eu nunca tive uma experiência sexual, estou deprimido e vou experimentar. Já encontrei jovens dizendo isso. E eu sempre aconselho: não faz isso, você vai ter marcas para o resto da vida. É uma bobeira tentar uma experiência como essa. Agora o que interessa para você é você resistir, ainda que esteja com um pensamento confuso. Então o conselho tem esse ponto positivo. É correto dizer às pessoas que sejam abstinentes quanto ao pecado. Qual é o ponto ruim sobre o conselho? É que um dia quem faz força vai cair, entendeu? Está na força dele. O conselho tem que continuar. Você precisa que Deus mude o seu interior. E lá dentro, meu filho, lá no fundo, onde pinta aquela carência, aquela inclinação, é só o Espírito Santo que pode pôr a mão. Não era bom no louvor, quando a gente se entrega, vê a glória de Deus e sente o nosso coração esparramado, derramado na presença dEle? É para esses momentos que a gente tem que permitir que no louvor o Senhor nos reconstrua, nos mude. Bom, eu quero apresentar para vocês então aqui como o Espírito Santo era compreendido na igreja primitiva. Por que eu vou fazer isso? Eu vou tomar aí uns 30 ou 40 minutos, tá? Porque a minha impressão, até cunhei ou fiz essa frase aqui, que o Novo Testamento é uma coleção de correspondências. Pensa no Novo Testamento. O que ele é? Ele é um livro só que foi escrito com um propósito? Não, não é. O Novo Testamento tem várias cartas que foram coletadas, orientadas pelo Espírito Santo também na igreja primitiva. Eles escreviam carta para um, carta para outro. Alguém contava o evangelho oralmente
e alguém pedir, escreve isso aí para a gente, é melhor. Aí então os evangelistas, os primeiros apóstolos escreveram o Novo Testamento. Mais tarde você vê outras, várias cartas aqui, várias cartas. Um sonho ou revelação como Apocalipse, mas tem bilhetinho curto aqui, não tem? De Filemão, tem bilhete, a segunda e terceira João, pequenininho, né? Então, são cartas, era uma correspondência, é como você vê amigos conversando, né? Essas cartas foram compiladas, foi uma coisa tão humanamente desorganizada, humanamente, que a ordem com que os livros são colocados na Bíblia é por tamanho. Você pega lá as cartas de Paulo, vem a ordem por tamanho. Pega as de João, é por tamanho. Então quem organizou não está preocupado com temas, eles encontraram uma espécie de registro, arqueologia da vida cristã, não é? O que acontece quando você lê o Novo Testamento? Você vai ver como ele é uma coleção de correspondências sobre a vida de Cristo no corpo, que é a igreja, vivida no poder e sob o parecer do Espírito Santo. O Novo Testamento mostra como os cristãos primitivos viviam a vida de Cristo, não por suas forças, mas no poder e no parecer do Espírito Santo. E foram vitoriosos. Contra o pecado, contra o ego, contra a divisão, eles foram vitoriosos, vivendo a vida de Cristo no poder e no parecer do Espírito Santo. O Espírito Santo era na igreja não um causador de sensações. Há poucos relatos de sensações do Espírito Santo, embora eu ainda continue insistindo, é claro que isso existe, mas há muito mais relatos sobre como a mente das pessoas era mudada por conta do Espírito Santo. Ele era um formador de opinião. Olha um exemplo, olha, abre sua Bíblia lá em 1 João 5,8. Primeiro João 5,8. Aí João diz o seguinte: e 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Ou em outras traduções, os 3 falam a mesma coisa. Então aqui nós já temos uma dica que como é possível compreender a mente e o pensamento de Deus nessa terra? Pensa bem, ó. De que jeito eu posso saber como Deus pensa? Aqui está a pista, ó. Você precisa do Espírito Santo. Você precisa da água, que algumas traduções ou interpretações dizem, é a palavra, tá? Você precisa do sangue, que se você vai estudando na Bíblia e vai compreendendo aquela analogia do corpo de Cristo, se o sangue circula no corpo, e o sangue é a vida, o sangue pode querer dizer, eu não vou falar sobre esse tema agora, que é a comunhão dos santos. Isso é, nós temos três testemunhos de Deus, 3 maneiras de entender e compreender a mente de Deus na terra. Eu preciso do Espírito Santo, eu preciso que isso que eu ouço do Espírito Santo combine com aquilo que eu estudo e preservo na palavra. Crente que não conhece a Bíblia é alvo de Satanás. Em alguns casos é merecido, Deus me perdoe, porque é muito tapado, desinteressa pela palavra, está apoiado na sua própria insensatez, é ridículo. Tem que estar por dentro da palavra, ter sede, desesperado para encontrar caminho para os seus passos. E a outra coisa que eu preciso é da comunhão com o corpo de Cristo, porque não é sempre que eu consigo entender o que Deus está falando, né? Então eu preciso do Espírito Santo, preciso ter a presença do Espírito Santo mudando a minha mente, me dando poder. Eu preciso da palavra, mas eu preciso de amizade com os irmãos, vida espiritual fluindo. Porque Nilber, eu estou sentindo que eu devo tomar tal decisão na minha vida. Não contraria a palavra. E eu tenho essa sensação. Mas lembra o que diz ali, ó? Os 3 testificam com um propósito unânime, dizem a mesma coisa. Aí eu procuro um irmão, e o irmão fala assim: rapaz, eu não sinto essa testificação. Eu acho que você teve essa sensação, que a Bíblia não é contra, é verdade, mas eu, quando penso em você, não tenho essa testificação, não bateu uma paz no meu coração. Como isso é importante. Ó, não leva a sua vida sozinho. Não vai pedir opinião também sem ter oração, sem ter
contato com Deus e nem leitura bíblica. Porque tem crente assim, está atrás de um médium para ele. O médium pode ser o diácono, o pastor, ele quer uma revelação, aí diz aí o que eu devo fazer. Não, a vida é tua, se vira, vou fazer o seu serviço. Você não ora, não busca, não lê, eu vou ter que descobrir para você o que Deus quer para a sua vida. Não, você tem que fazer a lição de casa. Mas não leva a vida de um jeito independente também. Eu ouvi, eu vou fazer. Isso tem tanto crente que sente, que pega um texto da Bíblia e não confere com ninguém, vai lá e faz. Então esse texto de 1 João deixa claro que o Espírito Santo é um dos que testifica na terra sobre o que acontece no céu. Se você quer uma vida próxima de Deus, você precisa aprender a ouvir essas intuições do Espírito Santo. A palavra intuição é muito boa aqui, entendeu? A intuição que não presta é aquela intuição de pressentimento, prognóstico, coisa paranormal, né? Mas nosso espírito revivido por Deus, ele tem intuições, não tem? Tem sensações. Fala, opa, me deu uma ideia agora, um insight, uma iluminação, não é verdade? Às vezes eu estou mexendo numa coisa e eu sinto algo, uma paz ou falta dela. E isso vai me dando uma direção, me dando um caminho. Precisamos dessa testificação do Espírito Santo. Você vê também nos textos bíblicos, como Atos 15, 28, vamos dar uma lidinha nele? Que os escritores bíblicos usavam muito uma palavra para descrever a opinião de Deus, como o Espírito Santo testificava à igreja primitiva. Olha lá, Atos 15, 28. Estão reunidos aqui os apóstolos tentando decidir como é que a gente vai fazer para aceitar os gentios agora no Evangelho. Todos os cristãos até aquela época eram judeus. Paulo ou Saulo até então e Barnabé estavam pregando. Um monte de gentio, pessoas não judias, tinha convertido. E eles não tinham as mesmas práticas que os judeus, né? E os irmãos tinham que decidir o que vai falar com esse pessoal todo. Então o que eles decidiram? Que era tomar uma decisão espiritual. Então eles reuniram, é quase uma ilustração das 3 testemunhas aqui. Eles pensaram na questão da palavra, que no Velho Testamento já fazia alusões, tinha profecias, vendo que pessoas de outras nações, que não só Israel iam converter, então a palavra. Eles testificaram um com o outro, diz até o texto, não foi grande a discussão entre eles. É que Lucas é um escritor muito formidável, né? Não foi grande a discussão, quer dizer, o couro comeu. Brigaram no bom sentido, discutiram, mas resolveu a questão. E depois eles tiveram o parecer do Espírito Santo junto deles. Olha o que diz o texto aqui então. Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, eu amo essa expressão, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não impor a vocês nada além das seguintes exigências. Então a igreja primitiva vivia debaixo do parecer do Espírito Santo, não é? Estou diante dessa decisão aqui, e agora, hein? O que a gente faz? A gente conversa, a gente procura na palavra e tenta aplicar, e a gente pede, meu Deus, nos ilumina. Qual é o seu parecer a respeito disso? Mas tem um detalhe também, não é o parecer de Deus só. Diz o texto, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, é um mix, é misturado, é a mente de Cristo no corpo de Cristo. Não é um guru, não. Eu e a Miriam lidamos com um casal uma vez num grupo de casais, aí eles moravam juntos, não eram casados. A gente vive ajudando casais assim, gostamos muito desse trabalho. Mas a moça ia numa igreja que é famosa, porque tem uma personalidade, uma pessoa que tem muitas revelações, é famosa mesmo em São Paulo. Falo que eu creio em revelações do Espírito Santo, mas volto naquela história, não acredito em culto ao homem. Aí ela falou, eu perguntei, mas vocês estão juntos por quê? Ela falou, não, já está decidido. Porque eu fui falar com fulano e perguntei, é ele? Aí ele levantou a mão assim, falou, está errado isso aí, entendeu? Isso aí não é a mistura da mente de Cristo com a mente do corpo de Cristo.
é culto ao homem e é uma espécie de mediunidade gospel. Eu estou atrás de alguém que me revele. Coisa horrível, horrenda. Não tem cabimento. Não há mediador entre Deus e os homens fora Jesus Cristo. Ninguém pode entrar nessa parada aí não. Na relação de alguém com Deus. E no fim das contas, meu filho, quem vai prestar conta de si é você mesmo, é sério. A coisa vai pegar para o teu lado. Outros poderão prestar contas sobre o cuidado que não ministraram a você. Mas não fica nessa que você não vai responder por nada. Você vai responder. A parada é contigo, a bola está no seu campo. Então, é muito importante que o corpo de Cristo tenha a mente de Cristo e tenha essa mistura, o que a gente está pensando junto com o Espírito Santo. O Espírito Santo não toma ninguém em transe, sabe? Tomou em transe, ele falou, a língua ele foi falando, nem sentiu. Que agonia, não é? Estava numa reunião uma vez, um rapaz começou a orar em línguas. Oração agoniada, toda a igreja parou para ver o que ele ia profetizar. Meu Deus, mas que dor que me dava, porque ele se estrebuchava orando e repetindo. Aí eu fui lá, cutuquei nele e falei assim: filho, o que você está sentindo? Ele falou assim: eu sinto que Deus nos ama. Então fala, menino. Já fala traduzido, por que você deixa a gente nessa agonia toda? É que ele acha, tem que parecer que é incontrolável. Ele está preocupado em parecer com alguém que foi tomado de um jeito que ele não controla para fazer algo. Não, vai tranquilamente, pega o microfone. Eu estou sentindo que o papai nos ama muito, vai fazer um bem para o povo de Deus. Naturalidade, não é? Mix entre o povo de Deus e Cristo, é o que ele mais gosta. Ele no meio do povo dele, diz o texto: eu louvarei a Deus no meio da congregação junto com meus irmãos. Ele gosta de ficar junto entre nós andando, a gente fazendo coisa e ele apreciando. Eu tenho certeza que tem coisa que a gente faz aqui que Deus pensa: quem deu essa ideia para ele? Olha, ele gosta, ele fica feliz, é como se fosse surpresa. Pai e mãe não é assim? O filho faz um negócio e você pensa assim: nossa, que original, onde ele aprendeu isso, né? Com Deus é a mesma coisa, e a gente precisa aprender a andar junto com Ele e fazer as coisas misturadas com Ele, né? Era tão claro o que o Espírito Santo dizia na igreja primitiva, que Paulo usa essa palavra aqui, olha lá em 1 Timóteo 4:1. Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores. Mas concentra nisso aqui, olha. O Espírito afirma expressamente. Então Paulo e a igreja primitiva tinham uma sensação muito clara, uma intuição coletiva muito evidente. Eu gostei dessa palavra aqui, porque todo o corpo de Cristo dizia a verdade. A gente sente o parecer do Espírito Santo de que nos últimos dias o povo vai apostatar. Eles tinham essa confirmação, está percebendo? Olha, eles conseguiam levar a fé para frente sem Bíblia. Eles tinham o Velho Testamento, o Novo estava sendo formado. O Novo, eles eram os atores, os protagonistas. Como é que eles faziam isso? Vivendo a vida pelo Espírito Santo. Segundo ponto, que contrasta com aquela ideia lá, que o Espírito Santo é um personagem dos cultos, que está restrito ao ambiente religioso e do culto. Quando João, em especial, quer apresentar o Espírito Santo, ele usa essa palavra comum para alguns, talvez não para outros, que é paráclito. Paráclito é a palavra no grego que nossas Bíblias, em especial a tradução de Almeida, traduz como consolador. Temos hinos lindíssimos sobre o consolador, não tem? A gente fala sobre o Espírito Santo como consolador. A palavra consolador é uma tentativa de traduzir essa palavra grega, que tem muitos outros significados, que é paráclito, né? A gente não pode ficar criticando os tradutores da Bíblia, isso é um ponto importante, tá? É um serviço que você não recebe, é um serviço que todo mundo vai criticar, e é um serviço, via de regra, feito com muito temor. Muito temor. Mas de onde veio esse termo consolador? Porque paráclito, como eu disse,
quer dizer até muito mais que isso. Quando Wycliffe, um dos primeiros tradutores da Bíblia para a linguagem popular, fez a tradução, ele escolheu a palavra confortador, quer dizer, aquele que reparte força. Em inglês, olha, confortar. Tem um tom diferente, não tem? Você visita a pessoa lá no hospital e a pessoa fala assim, eu estou terminal aqui, acabou. Vou encontrar com o papai daqui a pouco. O povo já orou e também decidiu, não tem muito jeito não, a gente não sentiu que vai para frente não. Vai para frente, mas de um jeito natural. Aí o que você faz? Aí eu consolo, morra com Deus. O que eu vou fazer? É verdade, o que eu faço? É a coisa mais difícil que tem é consolar alguém. Consolar significa, eu não posso fazer nada e eu deixo você. A palavra paráclito não tem esse sentido em nossa língua. Alguém que consola é alguém que fica ali perto, te dá uma força, mas ele é um negócio meio passivo, não é mesmo? Poxa, que triste que você está passando por isso, conta comigo aí, viu? Depois que morrer, não vai poder contar mais, mas por enquanto, eu estou aqui, viu? Você não vai partir sozinho, segura a minha mão. O termo paráclito é muito superior, porque o paráclito na cultura grega era aquele indivíduo que antes de você partir com o exército para uma guerra, se você assistiu aquele Coração Valente, lembra disso? Todo o exército antes da guerra ouvia um discurso. E aquele discurso era feito por alguém chamado paráclito. Podia ser um comandante, mas via de regra tinha alguém que só discursava. Era um soldado, um oficial que discursava. Dizem alguns textos gregos, e Paulo sabia deles, e por isso usou, e João também, por isso usou o termo paráclito. Diz alguns textos gregos que havia gente que discursava com tanta energia, com tanta força, que ele trazia à tona a coragem no coração dos mais covardes. Esse é o Espírito Santo para a gente. O Espírito Santo é aquele que é capaz de trazer a coragem ao nosso coração. Coragem, energia, poder. Entendeu o sentido do paráclito aqui? Viu o contraste com o Consolador? Ele é alguém que reparte força com você. Você está desanimado, ele fala assim, não fica assim não, você vai conseguir. Ele dá aquela levantada na gente no dia a dia, em todo momento. Quando você sente aquele conforto, aquele repartir de força do Espírito Santo, você é tomado por essa energia de Deus, aquele poder. Já sentiu isso aí? Já sentiu? Você já levantou um dia desanimado e sem fé, pela lida diária, pelo trabalho cotidiano, não é? Às vezes nem é um assunto só, não é um caso até grave, é aquele massacre costumeiro do dia a dia. Aí você só disse assim, meu Pai, me dá força, e foi sentindo a força entrando em seu corpo, em seu espírito, você se sente robusto. Eu levanto assim, às vezes detonado. Eu digo, meu Deus, eu vou enfrentar tanta gente hoje, vou dar aula, vou falar com outro, me dá a tua graça. Eu tomo o energético do céu. Fico falante, alegre, feliz. Por conta do quê, hein? O cristão fica assim? Ele fica assim porque o Espírito Santo é o paráclito que dá coragem mesmo ao mais covarde. Você não precisa ter coragem nenhuma da força humana. Pode ter coragem vinda do Espírito Santo. Essa é a coragem certa, a mais poderosa. Outra coisa que o paráclito ele era alguém que patrocinava obras que a pessoa recebia às vezes para fazer, tipo multa. O Império Romano ia lá e dizia a um comerciante, você está obrigado a construir um ginásio nessa cidade. Isso era seríssimo, né? A pessoa ia ter que fazer uma obra imensa, ele era um comerciante, tinha parte do dinheiro, mas não todo. Paráclito era aquele que dizia assim, eu te ajudo. Era alguém que tinha grana, falava, eu ajudo você, você vai conseguir. Ele era alguém que patrocinava, subsidiava alguém. Você já sentiu que às vezes tem uma grande obra para fazer e que o que você tem na sua conta pessoal não dá? Você pode ouvir essa palavra nos dois sentidos, na obra mesmo de uma casa ou em alguma coisa espiritual, uma prática ministerial, em criar filho. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Tem tarefa mais difícil, gente? Eu já fiz muita coisa, mas é difícil, não é bem? Uma vez a gente estava em casa com os nossos 3 filhos
Um com febre, a outra, elas dormiam tipo numa beliche, a mais brava ainda bem, passou mal, virou de lado e vomitou na que estava embaixo. Aí quando eu entrei no quadro, pai, eu estou doente. Aí eu falei, bom, ainda bem que foi a mais brava que vomitou na outra, não o contrário. Aí a outra dormindo tão belamente, eu falei, deixa eu lavar essa primeiro, depois lavar a outra. Terminamos, aí o outro passou mal também. Corre, leva no quarto, ora, dá remédio, faz isso, arruma a cama de novo. Deu umas 3 da manhã, eu e a Miriam deitamos na cama. Eu falei, a gente se encheu de filho. Como é que a gente vai criar essas crianças agora? Quando eu falo na faculdade para meus alunos executivos, executivas, eu tenho 3 filhos, eles ficam me olhando, eles não têm nenhum. Eles pensam assim, nossa, parece uma ratazana, só se reproduz. Quem aqui tem 3 filhos ou mais? Levanta a mão. Você, filha? Bem, aquela moça que disse que tem 3 filhos. Viva o botox, hein, filha? Ó, você consegue criar filho se você não tiver patrocínio do Espírito Santo? Não consegue. Tem que ter patrocínio mesmo. Eu, antes de casar, um amigo meu falou assim, não, eu confiei em Deus, eu quero ter 3 filhos. Outro doido. Aí ele falou, só que no meu primeiro filho eu tenho certeza, eu vou receber uma promoção no trabalho. No meu segundo filho eu vou comprar minha casa própria, no terceiro filho eu não vou trabalhar mais, porque eu vou estar rico. No primeiro ele teve a promoção, no segundo ele comprou a casa dele naquela ocasião lá, mas no terceiro ele continuou trabalhando, que Deus não dá asa para cobra, não é? Nem tudo que a gente quer, a gente pode. Mas quem tem filho, recebe prosperidade. Deus manda o pacotinho, que é aquele neném, e manda um monte de cheque celestial em branco. É verdade, manda. Eu vejo gente falando assim, não, eu não tenho condição de criar filho. Não vai ter nunca, seu frouxo. Não vai ter nunca. Filho é uma coisa que você... Claro que tem que ter responsabilidade, é óbvio, né? Mas a gente não pode ficar fazendo conta para criar. Se fizer a conta, não tem coragem de ter o filho. Eu trabalhava numa multinacional, eu só consigo contar essas histórias, mas talvez Deus esteja usando aí para você, né? Eu trabalhava numa multinacional e passou uma diretora por minha mesa. Aí viu a foto das minhas crianças na mesa. Na época eu tinha só 2. Ela pegou, olhou, ela adorava minhas filhas, né? Ela olhou as fotos e falou, ai, que lindo que são suas filhas. Eu sou louca para ser mãe. Nós já temos aí 10 ou 15 anos de casado. Ela tinha uns 38, 39. Falou, mas eu estou aguardando o melhor momento, eu não posso agora. Falei, não pode por quê, fulana? Você só faltou falar, né? Pode a hora que você quiser. Ela falou assim, não posso porque eu não tenho condições financeiras. Aí a diretora saiu. Eu pensei, se eu não tivesse, Deus me matava agora. Aí eu cheguei em casa e falei, Miriam, a mulher ganha 18 mil reais por mês naquela época. A mulher disse que não tem condição de ter filho. O que nós fizemos, Miriam? Aí a Miriam começou a fazer a conta de uma criança que é criada que nem bibelô, sabe? Tem que ter motorista, babá, tem que ter tudo do melhor nesse sentido do mundo mesmo, de coisa... Então é difícil ter filho assim. Você não pode fazer essa conta aí. Sabe por que a gente tem filho? Sabe qual é o ponto mais difícil? Ainda mais do que manter o filho materialmente ou educar o filho, é criar o filho para que ele viva para a glória de Deus. Essa é uma tarefa. Isso nenhum homem, nenhuma mulher consegue. E só isso salva a criança. Seu filho pode se formar, ser engenheiro e tudo mais, e ser um perdido. Eu vejo tanto crente preocupado, não, ele vai se formar no quê? Tem que preocupar com isso, é claro. Mas tem algo muito superior. Essa é a grande obra. Esse é o ginásio que você tem que criar no seu filho. É conseguir que o filho seja despertado para as coisas de Deus. Isso é difícil, não é, bem? Quanta lágrima a gente já verteu, viu? Quantas vezes já conversei com o filho ali, eu ia envelhecendo enquanto falava com ele. Tentando, enquanto estou falando, aquilo que eu sou incapaz de conseguir por minha força. Que o Espírito Santo opere o novo nascimento lá dentro dele. E a criança já nasce com aquela natureza dela adâmica, ruim. Já nasce por pecado. Criança é tudo lindo. Quando são os nossos filhos, né? O dos outros, de vez em quando, a gente acha meio esquisito, não é mesmo? Criança é linda, nasce, é loirinho, angelical, parece o anjinho do Maurício de Souza.
Aí está lá na reunião da comunidade, no grupo de comunhão, e eu vi esse anjinho abaixar e pegar um prego enferrujado, grande. Se os romanos tivessem encontrado, usariam na crucificação. Imenso. Aí eu olhei para a criança, onde está um nível, e falei assim, não, ele não vai fazer nada com prego. No momento que ele pegou o prego, nasceu 2 chifrinhos aqui, uma cauda pontuda. Ele avançou no outro, enfiou o prego assim na barriga do outro. É que criança, pela graça de Deus e sabedoria divina, é de borracha, não é? É de borracha. Criança cai, não acontece nada. Esse levou o prego na barriga, assistiu Matrix, saiu. Eu avancei e falei, menino, me dá esse prego aqui. Quando eu vi o olho do loirinho, eu pensei, está possuído. Mas está mesmo? Está mesmo. Está mesmo, sabe por quê? Porque não nasceu de novo. Não está possuído de demônio. Está possuído de Adão. Tem muito Adão ali. Um dia termina, não é? Um dia encontra com Deus. E tem isso. Nós temos uma filha desse jeitinho também. Loirinha, era linda, Laura. Vocês lembram quem lembra da Laura? Levanta a mão. Lembra bem, não lembra? Que sofrido. Como é que cria filho se não tiver esse patrocínio do Espírito Santo? Que a Laura, ela gastou toda a nossa energia e a gente ficou com dívida no banco do céu. Não tinha mais, era forte, já nasceu assim, determinada. Ela foi no encontro uma vez, colocou uma mini saia, ela tinha 2 ou 3 anos, né? Uma mini saia preta e um top preto. Também não usa nunca mais. Aí cruzou com o Harold Skywalker. Ele falou assim, que linda você tá. E ela fazia um bico bravo. Ele falou assim, essa roupa aí, eu estou notando que você está usando já tem 3 dias. Era mesmo que ela não deixava tirar. Aí ele falou assim, você tem que trocar essa roupa. Ela falou assim, não. Aí ele falou, se seu pai mandar, você vai trocar. Ela falou assim, não, eu faço o que eu quero. Aí uma hora eu tive que prestar conta enquanto discípulo. Uma hora foi logo depois, né? Ele falou assim, não tem a menor condição dessa sua filha falar assim comigo. A Lara conseguiu deixar todo mundo invocado até hoje. Ela tem que trocar essa roupa. Eu falei, rapaz, isso vai dar muito trabalho. Lembra bem? Foi um trabalho enorme. Você tem que preparar uma batalha para trocar a roupa de uma menina de 2 anos de idade. Tenha vontade pétrea. Como que você consegue lidar com criança assim? Você não pode ceder, não é? Mas não pode ir na força humana também. Você tem que ir com a graça de Deus, porque o que você quer não é só trocar aquela roupa, você quer é deixar marcado no coração dela. Você tem que aprender a ter uma vontade quebrantada. Você tem que aprender a ser começa desde pequenininho. Quando eu falava com elas, às vezes eu falei um dia com minha filha mais velha, ela tinha uns 3 anos também. Aí eu falei com ela pulou para trás e começou a espernear. Eu falei, não tem problema nenhum. Aí na hora o Espírito Santo me disse, olha para ela de novo. Imagina ela com 15 anos, e em vez de dizendo eu quero bala, dizendo eu quero fugir com esse cara. Aí eu corrigi. Nós precisamos do Espírito Santo para grandes obras. Você não faz uma grande obra na força humana. O Espírito Santo, que é o Paráclito, também é traduzido lá na Epístola de João como advogado. É uma possibilidade, mas o advogado da época dos romanos e dos gregos não é o mesmo que a gente entende agora, é um pouco diferente. Acreditava-se, o que se parece conosco agora, que uma pessoa comum não ia conseguir conversar com o juiz, não é? O juiz vai citar a lei, eu não conheço. Então eu preciso de alguém que interprete o que eu fiz para o juiz e interpreta o que o juiz quer falar para mim. Então a melhor palavra para o Paráclito na Epístola Joanina é advogado, sem dúvida, mas como alguém que me interpreta diante de um tribunal, entende? É um intérprete. Ele faz com que Deus me compreenda, não é essa a função do Espírito Santo? Ele sonda meu espírito e ele comunica a Deus o que eu estou sentindo. E ele sonda o coração e as profundezas de Deus e me comunica o que Deus pensa. É sublime, nós jamais conseguiríamos esse relacionamento com Deus. É óbvio que o Espírito Santo é também o Espírito de Jesus, não é? Está nos mediando, eu estou entendendo o que Deus pensa, estou me ligando a Ele através do Espírito Santo. E mais ainda, tem hora que eu nem sei o que falar.
eu compareço diante de Deus só quieto, em silêncio, em lágrima. Deus está colhendo tudo, irmão. Deus está recebendo tudo. Porque dentro de você tem um Wi-Fi aqui, é o Espírito Santo. Está mandando o sinal para o céu e recebendo o sinal do alto. Não tem como dar errado. Às vezes, palavra até estraga a oração, não é? Às vezes o melhor, eu estou aqui diante do Senhor. Eu vou ficar aqui só quietinho, o Senhor sabe tudo. O que vai dentro de mim, nem eu sei. O Espírito Santo, então, é aquele que interpreta o que eu tenho a dizer, penso ou nem sei que penso diante de Deus e também me diz o que Deus pensa. Ele também é aquele que interpreta o que eu sinto diante do outro, porque em muitos momentos você precisa que o Espírito Santo comunique o que você quer dizer aos irmãos. Esse é um instante. Qual é a minha oração antes de pregar? Que o Espírito Santo diga aquilo que a minha falha, o meu limite é incapaz de comunicar, não é? O Espírito Santo é aquele que faz a mediação entre nós e o irmão. A gente ora e casal só funciona assim. Eu vou conversar com essa moça aí, ó. Quem olha para mim vê que eu sou um homem super calmo, tranquilo. Tá rindo só você, bem. Quando eu vou conversar com ela, eu penso, meu Deus, a gente vai conversar. Tem que ter uma ligação nossa em que a gente consegue conversar sem conflito, não é mesmo? Ó, a gente aprendeu. Hoje não, que hoje a gente já superou muitas coisas, mas no nosso primeiro ano, lembra? Qualquer coisa que fala, o outro fala, você está falando isso, por isso e aquilo. É mais difícil, não é? Quando o casal que está casado e está com algum conflito junta até para orar, mesmo quando faz a oração em português dá problema, né? Meu Deus, muda a vida dessa mulher. Tem que orar em línguas, quem ninguém entende não dá briga. Viu o Espírito Santo ajudando? Até na oração às vezes tem ataque. Precisamos do Espírito Santo para nos colocar em comunhão com o irmão, né? Uma vez um irmão pediu para conversar comigo, um assunto horrível, eu detesto conflito, não gosto. Tinha que conversar, não tinha jeito. Eu estava indo a caminho, triste. Aí eu pensei, meu Deus, eu não posso chegar lá assim. Vou estourar, vou ficar bravo. Então eu vou orar agora. Que o Senhor me dê uma anestesia geral. Quero chegar lá já assim, ó. O mano pode falar o que ele quiser, eu não vou ficar revoltado e a gente conversa e tem paz. Foi uma bênção, entendeu? Cheguei lá anestesiado, o outro queria briga, mas quando um não quer, dois não brigam, né? Eu até queria, mas dominado pelo Espírito Santo, fiquei na boa, né? Então a conversa fluiu, depois falou, deu certo, a gente resolveu. É claro, quem cuida do corpo de Cristo é Deus que faz a gente entrar em comunhão com o outro. Funciona até com gente que não é crente, quem é professor sabe disso. Eu não sabia como dar aula e quando eu fui assumir minha primeira turma no ensino superior, eu pedi a um professor de mais experiência, cristão, que me desse algumas dicas. Eu imaginei que ele ia abrir a Bíblia, me citar um texto. Eu imaginei que ele ia falar sobre pedagogia para adultos. Ele falou, não, é o seguinte, é na humilde. A gente não consegue. Então você vai no banheiro antes da aula e vai orar. Eu fiz isso, só que eu cheguei umas 2 horas antes. Você vai abrir sua mão assim. Faz aí também, que você vai... Se você é professora, você é, né, filho? Bom, você já sabe. Se você tem que dar conta de um grupo, de alguém, você faz a seguinte oração, me disse o irmão. Meu Deus, pelo Espírito Santo, coloca todo esse pessoal aqui na palma da minha mão. É uma oração brava, uma oração malandra, não é? Estou dizendo o seguinte, tem que dar aula para esse povo. Como é que eu vou fazer isso? Coloca esse pessoal aqui, ó, me liga através do Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus na sala de aula com gente que nem é crente. Eles sentem também, não é raro em minhas aulas, mesmo quando eu não abordo temas explicitamente cristãos, alunos e alunas serem tocados por Deus. Tem alguma coisa a ver comigo? Não, eu sou que nem Davi falou, sou um cão, é sério. Eu sou cheio de limites, não é modéstia não. O que eu sinto é que o Espírito Santo pode interpretar o que ele quer dizer através de mim para outra pessoa. Eu nem sei às vezes o que eu digo que toca o coração de alguém, não é mesmo? Porque o Espírito Santo é aquele que é capaz de nos conectar, inclusive ao outro. Ele é capaz de explicar até a gente para a gente, não é? Explicar, às vezes eu estou tão ruim, culpado, chateado. Eu sinto o Espírito Santo dizendo, não, calma, você está cansado, isso é sono. Está tudo bem, não é?
Às vezes eu vou orar pensando, o que é? O que está havendo comigo? Será que eu estou deprimido? Não, você está trabalhando muito, mas vai passar. Vai passar. Calma. O Espírito Santo é aquele que comunica-se com o nosso espírito e deixa a gente num lugar confortável com Deus. Não é gostoso? Você está naquele lugar que você tem que estar mesmo. Encerrando, e algumas dicas muito práticas. Não esqueça o que eu disse. Ouça o que o Espírito Santo diz em seu coração através dessas intuições, é importante. Leia a palavra do Senhor com devido respeito, como uma carta de amor. Tenha um livro da Bíblia preferido. Você fala, olha como eu gosto desse livro. Que você lê várias vezes no ano, por exemplo. Que você quer saber o que mais pessoas dizem a respeito dele. Ame a palavra de Deus. Ame também o corpo de Cristo. Discirna o corpo de Cristo. Está junto, vai tomar uma decisão. Está precisando de um apoio. Consuma tempo de qualidade com outros irmãos. Eu vou falar mais sobre isso, se Deus permitir, nas outras oportunidades que eu tiver aqui no final de semana. Cultive intimidade com essas intuições do Espírito Santo. É um conselho bem prático. Você está num lugar, às vezes, na reunião ou em outro lugar, você sente, às vezes, uma direção de Deus. Vai lá e leva um papo com o irmão. Ora por ele, não é? É uma pequena intuição. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi impulsionado para o deserto pelo Espírito Santo. Então, deixa o Espírito Santo soprar nas suas velas, sabe? E aquele vento vai te levando aonde você precisa, tá? Tem histórias lindíssimas sobre isso. Eu estive numa reunião em que um senhor de idade estava sentado do lado de um rapaz bem da roça mesmo, numa reunião de um congresso nacional, mas que esse rapaz vinha da ruralidade, simples. Corre o risco de ficar meio invisível no meio do povo lá, ninguém estava vendo. Esse senhor, um ancião entre os irmãos, ouviu de Deus que ele tinha que falar uma palavra para o rapaz lá. Mas esse senhor era muito, muito fleumático, quieto. Para ele falar era uma raridade. Aí ele falou assim, meu Deus, eu não vou conseguir falar. Não consigo, mas eu consigo dar um tapa no joelho dele. Aí durante a reunião ele pegou e deu um tapinha no joelho do rapaz. Na hora que ele bateu no joelho do rapaz, o rapaz ouviu a mesma coisa que ele ia falar. E no meio da reunião testemunhou. Mas você está entendendo que às vezes é uma intuição, uma indicação que você deve fazer algo que vai ajudar muito? Às vezes é uma indicação de contribuir com o irmão, de ajudar, de dar um presente, de falar, de visitar. Mas ouça as intuições do Espírito Santo. Cumpra com essas intuições. Eu já ouvi outras, a pessoa que fez uma lista do que ela estava sentindo no momento e registrou aquela oração. Eu li essa carta dele, que deve ter uns 7, 8 anos agora, foi tão bom, me abençoou tanto, e foi algo que ele fez debaixo dessa direção de Deus. Dê vazão a essas intuições do Espírito Santo. Deixe-se guiar por Deus. A igreja que vai receber Jesus na volta dele é uma igreja que é guiada pelo Espírito Santo no cotidiano e anda pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, por Santarém, em todas as cidades, guiada pelo Espírito Santo. É Cristo multiplicado pelo número de seus seguidores. A igreja de Jesus Cristo é dinâmica. O templo é só um lugar em que a gente vem poupar energia e ter mais energia lá fora. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja totalmente envolvida com as ruas, com o necessitado, com o perdido, e tudo isso guiada pelo Espírito Santo. Você quer aventura na vida junto com Deus? Não tem aventura melhor do que essa em que você pode ser dirigido pelo Espírito Santo. Amém, acabei. É assim mesmo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Topa? Então, vamos orar agora, pedindo a Deus que nos dirija pelo Espírito Santo a fazer coisas diferentes daquelas que a gente imagina, não é? E que a gente saiba discernir se é Ele mesmo ou não. Amém? Vamos pedir a Deus, vamos pedir de coração aberto assim. Meu Deus, me guia, me dá uma vida de aventura contigo, me dá uma vida que eu possa ser usado pelo Senhor. Quem quer ser usado por Deus aqui? Levanta a mão. Não é mesmo? Tão gostoso, não é?
Pode ser usado por Deus na nossa casa, sem dúvida, mas também para outros que a gente nem conhece, né? Pode fazer tanta diferença, não é mesmo? Ó, às vezes quem um dia falou do evangelho para você, ou fez um ato de amor e de caridade, ele mesmo nem sabe que aquilo contribuiu para a sua alma ser marcada, não é? Só vai saber na eternidade. Você também quer ser alguém que faz isso? Talvez você nunca saiba. Talvez a sua ação seja uma ação totalmente anônima para os homens. Mas papai está vendo tudo. Papai está de olho. Amém? Fica de pé então, ó. Vamos orar agora. Mas quem vai orar não sou eu não. Quem vai orar é você, tá bom? Vamos orar agora e pelo menos umas 3 orações, arrisco dizer, vindas da congregação em voz alta. Pode ser, irmãos? É quem sente, ora aí bem alto para a gente concordar, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vira para o seu irmão e fala assim: ó, o Espírito Santo de Deus se move em você. Aleluia. Dá um abraço bem apertado no seu irmão e fala assim: olha, que bom que você veio.